tarde, tudo bem com você? Eu estimo que você esteja bem, sempre em processo de melhorar. Em agosto, nós comemoramos 2 anos de Astral TV, a TV do autoconhecimento, que você assiste todas as tardes, Terapias e Saúde. E hoje, a primeira entrevista do Terapias e Saúde, e eu fico muito honrada, muito feliz pelo meu amigo Luiz Roberto Sanches Brites, né, estar aqui conosco, mas horas a gente chama de Lu, de Luiz, de Brites, pode ser, depois tem um apelido especial que eu adoro, não sei ele, mas eu adoro. Foi assim que também a gente se conhece há mais de 20 anos, né, Luiz? É. E há 10 anos já você é constelador. Isso. Então nós vamos falar hoje de constelação familiar sistêmica, onde o Brites teve a honra, né, de fazer com Bert Hellinger, e ele vai contar toda a história. E abrindo aqui o programa para você saber também aquela frase motivacional, é uma frase até em homenagem, né, a Bert Hellinger, que já faleceu. O amor também precisa de uma ordem para que ela possa se desenvolver, para que ele possa se desenvolver, né? Então é sobre isso que a constelação fala, a ordem na vida da gente, Lu? A constelação familiar, ela fala de nosso posicionamento dentro do nosso sistema familiar e na vida, como sendo o combustível para as nossas realizações. Uma frase do Bert Hellinger, que ele é, para mim, o maior filósofo da nossa geração, que traz a visão mais filosófica do que o que eu, pobre mortal, posso explicar. Porque a constelação familiar, ela proporciona que a gente possa estar no nosso lugar. E quando a gente está fora do nosso lugar, a gente não tem força. Então essa é a frase do Bert Hellinger. Quando eu estou no meu lugar, eu tenho força. E para que a gente possa ser lembrado de que a gente precisa estar no nosso lugar, a gente paga multas pela estrada da vida. E essas multas, elas são chamadas, o desrespeito, o que a gente desrespeita são as chamadas ordens do amor. Então, existem leis sistêmicas que colocam o nosso amor em ordem. E quando essa ordem não é respeitada, não existe nenhum amor que perdure. E é maravilhoso, né, Luiz? Porque o amor cura, e somos, né, a essência do amor. Né? E a constelação, eu participei de uma constelação só do Luiz já há muito tempo. Ah, não, faz muito tempo, é verdade, faz 10 anos. Não te traí, nunca mais fui nenhuma. Faz 10 anos. Mas aqui você falou das leis, né? Eu pesquisei um pouco a lei da hierarquia, equilíbrio e pertencimento. Isso. Porque você falou que a vida, ao que nós falamos, né? A constelação, ela vem aqui elucidar a necessidade de nós termos o amor próprio para poder ter as curas na nossa vida, ou então ter uma saúde emocional e mental equilibrada. Mas também, depois você vai falar, lógico, melhor do que eu, a constelação trabalha gerações das nossas famílias. Aqui nós falamos também bastante que nós somos a somatória dos antepassados, né? Então, na verdade, a constelação familiar, ela muito pouco vai falar de amor próprio em si. Ela vai falar mais do reconhecimento que nós somos amados e que nós podemos amar. Então, se a gente linkar, né, isso que a gente está falando desde o começo, assim, tem uma frase do Bert Hellinger que é: nós somos os sonhos de todos os nossos antepassados. Então, tudo que os nossos antepassados passaram de dificuldade, despertaram neles sonhos. E esses sonhos são realizados por nós, né?
os nossos bisavós que nunca tiveram oportunidade de se comunicar através de um simples telefone fixo, né? Então não estou nem falando de celular, estou falando de telefone fixo. Né? A dor que eles sentiram de, por exemplo, não ter comparecido ao velório de um ente querido, porque eles não tiveram a oportunidade de nem saber que isso tinha acontecido, uma morte na família, fez com que um antepassado tivesse um sonho de um dia eu poder me comunicar mais rapidamente com os meus familiares. Então hoje a gente tem a oportunidade de viver esse sonho, e essa parcela da nossa vida, ou seja, o mundo que nos envolve, que não chegou aqui de graça, chegou no custo de muitos antepassados, né? Sim. É a maior comprovação de que nós somos amados, né? Então, e que também a gente pode amar livremente os nossos antepassados e os nossos pais. Nessa compreensão de que eu posso aceitá-los, né, todos os antepassados, como sendo minha fonte de força, aí é uma dessas ordens do amor, que é quando o amor vai ter força, o amor vai estar em ordem. Quando eu vou estar no meu lugar, eu vou ter força. Porque se eu falo que eu preciso de amor próprio, por exemplo, para estar num relacionamento, isso não é uma linguagem filosófica das constelações. Entendo. A linguagem das constelações é: se eu reconheço o meu lugar, eu tenho e percebo que nada nunca me faltou, aí sim eu estou pleno para entrar num equilíbrio de troca com alguém em um relacionamento. Entendo. E isso é o que todo mundo almeja também, né? Porque aqui o que a gente mais comentou nesses 2 anos é: tenha um relacionamento saudável, né? Porque tantas pessoas dependem de outras, às vezes financeiramente, mas aguentam manipulação, abusivo, toxicidade, né? Uhum. E aí, trabalhando especificamente relacionamento amoroso, conjugal, né? Ou o casal, ou aquela pessoa que ainda quer salvar aquele fiozinho de casamento, mas sem a presença do companheiro ou da companheira, tem como constelar isso? Tem, a pessoa pode trazer um tema para ser constelado, que é a dificuldade no relacionamento, e o companheiro dela pode ou não estar presente, né? Em linhas gerais, assim, isso que você falou também, hoje eu percebo que existe uma dificuldade de resiliência nos relacionamentos. Porque às vezes a gente pega algumas informações assim, por exemplo, eu não posso ter um relacionamento tóxico, eu não posso ter um relacionamento invasivo, e às vezes a gente confunde isso como uma dificuldade do relacionamento, né? Porque, como você disse, tem 3 leis sistêmicas, 3 ordens, né? Uma delas é do pertencimento, né? De eu reconhecer todas as minhas partes e reconhecer que todas elas têm o direito de fazer parte de mim, porque no final das contas elas são parte de mim. Sim. E só num relacionamento amoroso que eu tenho a oportunidade de reconhecer essas partes que estão escondidinhas, ou seja, as minhas sombras. Sim. Então, quando eu estou num relacionamento com alguém estabelecendo equilíbrio de troca, eu vou entrar em contato com as minhas sombras, eu vou entrar em contato com as sombras da minha parceira, do meu parceiro, e isso precisa de resiliência, né? Sim. Claro, eu não estou falando para ninguém para ficar em relacionamento tóxico que você se sente machucado emocionalmente ou fisicamente. Sim. Mas sim. O relacionamento, sim, ele vai sempre exigir um reconhecimento, que eu encontro a pessoa do jeito que ela é, não do jeito que eu gostaria que ela fosse, né? Não com o olhar infantil, né? Que ela vai suprir algo que um dia eu julgo não ter tido, né? Eu julgo não ter tido, né? E vai exigir que os dois olhem para um lugar em comum, né? Então, quando eu consigo reconhecer todas as minhas partes, dar o direito de pertencimento, reconhecer as partes do outro, dar o direito de pertencimento, e colocar um sonho para que a gente possa, enquanto a gente vai caminhando, estabelecendo equilíbrio de troca, eu faço algo, a pessoa aceita de bom grado. A pessoa faz algo, eu aceito de bom grado como sendo certo, né? Eu faço algo, é certo para a pessoa me faz algo, é certo para mim, eu aceito o que você tem para me oferecer enquanto a gente caminha até chegar lá. São utilizações das ordens para que o amor possa dar certo.
Por isso essa frase filosófica, como ela é filosófica ou não, eu preciso explicar 10 minutos. Ele em uma frase explica tudo. Mas como aqui também, né, a gente tem pessoas que nunca ouviram falar de constelação. Outras, e é maravilhoso, viu, Luiz? Eu amei escutar, ouvir tudo isso, porque o dar e receber é muito importante. Às vezes, eu já comento sempre assim, eu deixo a minha felicidade, agora o Luiz vai me fazer feliz, né? Então, jamais deixar a nossa vida, a nossa felicidade, como você falou, nós temos o lado luz e o lado sombra. Então, todos nós, né, somos dual também, né? Então, eu aceito as suas imperfeições, os seus, né, o seu trabalho aí de aperfeiçoamento, e você aceita o meu. Mas esse foco de você ter o mesmo objetivo, a mesma meta, com respeito, isso vale muito a pena, né? Então, se você está passando algo aí, você sabe que a constelação pode te ajudar a entender tudo isso, né? E já está chegando aqui no momento de a gente fazer uma pausa para um recado maravilhoso. Mas olha, tem coisa mais gostosa do que a gente conversar. Sim. E às vezes, Luiz, nós falamos uma palavra que a pessoa leva aquilo como a motivação de vida. Isso é o melhor de tudo. Então a gente volta já, depois desse recado especial. Até já. Olá, sou Lúcia Akuma, terapeuta holística, e hoje venho te apresentar e te convidar a conhecer o meu Instagram, @akumalúcia, ou lá pelo WhatsApp 11 98859 5435 para tirar as suas dúvidas sobre a radiestesia radiônica e a importância de mantermos a nossa boa energia, de darmos atenção aos nossos antepassados, porque às vezes um bloqueio que você está passando, nós temos condições de ver a origem da onde vem esse bloqueio. Se é seu, se é de crenças limitantes, ou se tem algum antepassado necessitando de alguma luz, alguma ajuda, preocupado com você. Aguardo você para a gente tirar todas as suas dúvidas. Gratidão. Olá, voltando aqui com você depois desse recado especial, essa entrevista maravilhosa, super explicativa, uma aula com Luiz Brites, constelador familiar sistêmico, autor de vários livros, mas a conversa é tão importante, é tão extensa, que nós vamos fazer 2 blocos para você. Luiz, parte 1, e Luiz Brites, parte 2, tá bom, Lu? Tá ótimo. E eu espero que você também esteja gostando, e pode deixar depois nos comentários da produção da Astral TV, ou diretamente com o Brites, que depois vai passar o contato dele. Luiz, como você chegou a conhecer a constelação e também a honra, né, já que você teve a oportunidade, que é de poucos, conhecer pessoalmente, fazer curso com Bert Hellinger? A constelação familiar, eu fui participar de uma vivência que eu tinha uma questão com o relacionamento amoroso. Eu tinha acabado de passar por um término o qual eu não aceitava e gostaria de entender. Hoje a maneira que eu verbalizo é isso, né? O que aquilo estava a serviço. E aí, o que é legal da constelação familiar é que com todo o respeito, né? Mas é uma forma de explicar, que é como se fosse um psicodrama, ou seja, é um teatro, só que é um teatro sem script. Você não conta a sua história nos detalhes, você traz a maneira que você está se sentindo, o que você busca soluções. E aí quando a constelação familiar acontece, você se vê ou vê coisas que acontecem, que as pessoas atuam nesse teatrinho, que você não falou para ninguém que estava ali presente. Então, esse campo morfogenético, esse campo de informações, ele é acessado através de uma constelação familiar para trazer a raiz do incômodo, né? Então, nesse momento que eu tive uma dificuldade de relacionamento, eu fui para minha primeira constelação familiar, comecei a estudar muito,
fui fazer minhas formações e aí um belo dia o Bert Hellinger estava aqui no Brasil, eu fui conhecê-lo, participar de uma vivência com ele, né? Não conhecer assim pessoalmente, nunca tomei uma cerveja com o Bert Hellinger. Mas já tá ótimo, mas né? já, né? Eu estive com o Bert Hellinger 4 vezes, né? Aqui no Brasil, e eu fui para a Alemanha 3 vezes também para poder participar dos eventos com ele. Que maravilha. Não. Então é um presente. Vamos falar que até, pela minha visão agora, vamos agradecer a pessoa, né, que te deixou né, desanimado, deprimido, porque foi através dela que você chegou a ser este constelador de sucesso e poder auxiliar várias pessoas. Eu lembro que, não sei se mudou também, e também estou a fim de participar de mais constelações, né, agora que a gente se reencontrou. Eu lembro que você falou do psicodrama, que quando a pessoa que vai constelar, então eu quero fazer uma constelação, então eu sou a protagonista ali da história, e eu lembro que você falou para a gente falar no seu ouvido, então só você sabe ali o caso que a gente está constelando. E aí quando faz esse psicodrama, que as pessoas começam a sentir energeticamente, né? Tudo aquilo que trouxe ao ambiente e vão falando sobre a sua vida, não tem nada combinado. Então, as pessoas, mais uma vez, precisam entender que o nosso campo energético, vibracional, telepático, tanto pode causar saúde como a nossa ruína. É isso mesmo? A questão do falar no ouvido depende muito das pessoas. Às vezes tem pessoas que se sentem, que tem um pouquinho mais de vergonha, invadidas, e acabam querendo falar no ouvido, né? Hoje em dia eu já não deixaria. Você já fala em público? Porque, né, por trás da vergonha, tudo aquilo que é olhado, ele encontra um fluxo para a cura, né? Então, né, então a gente precisa assumir as nossas questões, dar o direito de pertencimento para as nossas questões. E se a gente está no público ali, eu acho importante a pessoa colocar, né? Lógico, sem invasivo. Mas como ainda existem pessoas que têm essa dificuldade, aí quando tem atendimento individual, de constelação individual, aí elas acabam aparecendo, né? Mas o que você disse é muito bem colocado. A gente é tomado por um campo de informações que a gente não tem nenhum conhecimento prévio, e a gente é levado para reconhecer o que pode colocar o nosso amor em ordem, a nossa vida em ordem, que pode fazer a nossa vida ter força. Sim, e você falando disso, eu também concordo, porque aqui nós falamos coisas que outras TVs não falam, né? Então eu gosto muito de falar sobre a campanha dos laços do mês, que às vezes as pessoas não sabem, né? E é uma conscientização para até crescer esse movimento. E também falo muito dos grupos anônimos, desde Alcoólicos Anônimos, né, Comedores Compulsivos Anônimos. E a constelação, quando eu faço o meu atendimento, se você me indica um cliente, eu falo, olha, o meu dizer para o Luiz é gratidão pela indicação. Agora, fica a seu cargo compartilhar o que nós fizemos, porque fora isso vira fofoca. E lá na constelação existe também, eu não preciso ter receio, medo, vergonha, que eu vou expor o meu caso, mas ali todo mundo, aliás, eu acredito que quando se forma um grupo, geralmente é o mesmo assunto que vai se trabalhar, ou não? Não coincidentemente. Não, o que eu tenho certeza é assim, quando começa o evento de constelação, eu dou um direcionamento de uma frase que eu aprendi no curso em Milagres, que é assim, o que passam pelos meus ouvidos e pelos meus olhos não passam pelos meus lábios. Então o que acontece aqui fica aqui. Exatamente. Às vezes não é a mesma história que acontece, não são as mesmas questões, né? Cada um traz a sua questão, mas é algo que todos nós precisamos olhar. Acaba uma pessoa de cada ajudando o grupo para curar aquele assunto. O grupo, porque todo o sistema familiar, ele carrega segredos. Sim. E esses segredos, eles querem ser vistos.
Enquanto esses segredos não têm um lugar de honra ao custo dos envolvidos naqueles segredos, né? E assim, toda história mais pesada, ela acaba virando um segredo, né? Posso mais profundo? O programa é seu. A constelação familiar, ela sempre vai trazer 4 segredos, ou seja, 4 coisas que às vezes não tiveram o direito de pertencer ainda. Então, o que você vai encontrar numa constelação familiar? Você vai encontrar uma história, muito provavelmente, de vida, ou seja, quem nasceu, né? Quem nasceu? Eu tenho um irmão bastardo? Meu pai teve um relacionamento fora do relacionamento e essa família que o meu pai se relacionou, que minha mãe se relacionou e teve um filho antes, essa pessoa é vista como um membro importante, porque todos se importam do meu sistema familiar? Morte, né? Isso é algo muito profundo que acontece muito com a constelação. Existem abortos na minha família. Quando eu estou carregando o peso ou fazendo as coisas por 2, e por isso que eu fico extremamente cansado, né? Estou fazendo por mim e por meu irmão que morreu, né? Então é sobre vida, morte, dinheiro, a custas de quem que minha família chegou até aqui. Ou alguém se beneficiou às custas da minha família para chegar até aqui. E sexo. Então, quem se relacionou com quem e quem está escondido. Então, esses segredos, e cada vez quanto mais profundo é o segredo, é porque mais feinha é a história. E quanto mais feinha é a história, mais emaranhado, vinculado eu fico a esses destinos difíceis, sem poder ser o sonho dos meus antepassados, ou seja, sem ter na minha liberdade limitada, qual que seja, Sim. Mas outra história. Para poder caminhar pela minha vida. E assim, aqui no Brasil a gente tem muitos segredos, né? Eu não conheço ninguém que sabe claramente as histórias dos avós. Eu não conheço ninguém assim, que conhece. E por que não conhece? Porque tem alguma história que quer ser vista, uma pessoa que quer ser honrada, né? Na psicologia, o Freud falava muito sobre as emoções, né? Jung falava sobre o inconsciente, né? E as constelações vêm e falam assim, sim, tá certo, seu tratamento tá certo, continue falando sobre isso, né? Constelação não substitui nenhum tratamento de psicoterapeuta. Isso é maravilhoso. Mas ele traz, ok, eu tenho uma depressão. Essa depressão indica que você está querendo olhar para quem, né? Então, Freud diz, olhe para a sua depressão. Bert Hellinger fala, sim, é importante você entender a serviço de quem que a depressão quer que você olhe. Então, quando você sabe a quem que você está olhando, quem que você está honrando através daquela depressão, ou seja, o que a depressão está a serviço, você tem uma oportunidade de até mesmo trazer mais força para o seu processo de psicoterapia. Então, a constelação, ela vem para que a gente possa olhar nesses segredos, que são fios que nos prendem no nosso sistema familiar, e como um processo de apoio ao seu tratamento com o seu psicoterapeuta, com o seu psiquiatra ou o que seja, sabe? É muito importante o que você falou, que nós também reforçamos sempre aqui. Nada substitui o tratamento psiquiátrico, o tratamento psicólogo, né? Mas eu gosto sempre de um ciclo de 4, né? Eu já passei por depressão, síndrome do pânico. Então, para mim, eu sempre oriento assim. Psiquiatra para acalmar os neurônios, para dar aquele relax, que precisa às vezes. Psicólogo para você ter uma pessoa neutra, para ter um direcionamento. Tudo vai depender da gente. Agora, os complementares, integrativos, constelação familiar, reiki, mesa radiônica e a espiritualidade. A constelação vai ficar para a parte 2, mas nós vamos falar sobre o vínculo religioso da constelação. E na mesa, né, no trabalho da mesa radiônica, a gente trabalha exatamente isso. Eu adorei que você falou sobre os filhos abortados, porque às vezes, sem julgamento, nós não lembramos, né? Então, eu, no caso, tive um aborto espontâneo, sem julgamento, pode ser espontâneo, provocado, né? Depende do melhor que a pessoa tinha para fazer na hora. Mas, falar quantos filhos você tem? Eu tenho 2, um falecido e a minha filha. Né? Então, você lembrar é maravilhoso. Na mesa nós fazemos
Também sobre os antepassados, praga, maldição, o que você falou, os segredos, né? Então, só para fechar esse bloco, o segredo que você falou, eu atendi uma pessoa que o bisavô, a custo de muitas mortes, né, assassinou pessoas, famílias, para ter posses. Aí pulou uma geração, e aí o pai dela, no caso pulou o avô, mas o pai também nunca teve dinheiro, sabe? Foi bem... E o pai dela é falecido. Então nós trabalhamos tudo isso. De repente a gente pode até ver depois esse trabalho, né? Para trazer para as pessoas constelação e mesa radiônica, para ver se não faz... um sentido, né? Para a limpeza energética do local das pessoas. Bom, Luiz, gostou? Muito bom. Eu amei estar. Só eu falei, tá ótimo. É porque eu estou aproveitando aqui, não é egoísmo. A aula do mestre Luiz Brites, tá bom? Eu agradeço a sua companhia. Tem mais constelação, tem muito mais para falar sobre os livros maravilhosos que o Brites escreveu. E agradeço a sua companhia, mas assista e já aproveite, assista a reprise e convide, compartilhe com seus amigos, nas redes sociais, a parte 2 de Constelação Familiar Sistêmica com Luiz Brites. Gratidão, namastê. Gratidão, Luiz.